pace pelo vale tenebroso, nenhuma meu temer. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o meu pastor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu gosto muito de ouvir cantos gregorianos, porque os cantos gregorianos faz com que a gente se lembre e se recorde realmente do que a igreja é. Cantos gregorianos traz para nós esse grande lembrete que Jesus é o sacramento de Deus. A igreja é o sacramento de Jesus. E nós somos o povo sacramentado da igreja pela ação do Espírito Santo. Essa é uma definição da Trindade Santa na nossa igreja, na nossa vida. Também nos recorda dos santos padres, de tantas coisas boas que a igreja já trouxe para todos nós. Recorda também que a igreja tem todos os meios de salvação para a nossa alma. Ela passa por essa terra, nos auxilia no combate espiritual e nos leva ao transcendente. Mas nós estamos vivendo uma época, mais ou menos da década de 70 para cá, duas igrejas. A igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja que é mãe e mestra. Mãe porque nos ama e mestra porque sabe o que é melhor para nós. E essa segunda igreja que nós estamos vivendo, infelizmente, nos dias de hoje, é uma igreja que foi corrompida por uma falsa teologia, chamada teologia da libertação, que está trazendo grandes dificuldades na vida da igreja. É a respeito disso que eu queria me pronunciar mais uma vez. E eu faço isso com muita alegria. Eu queria recordar a vocês que os antigos profetas do Antigo Testamento fizeram isso também para proteger a palavra de Deus. Também os discípulos trabalharam assim, e às vezes até a morte, para defender a causa de Cristo e defender a palavra de Deus. E agora não dá mais para se esconder, não dá mais para ficar no mais ou menos. É a nossa vez agora de defender essa igreja, a igreja sofredora. A igreja que está contaminada por essa falsa teologia. Chegou a nossa hora. Eu sei que na nossa igreja se instalou também o politicamente correto. E então, nesse vídeo eu queria me dirigir aos meus irmãos, os catequistas. Você que trabalha na catequese, você que é voluntário de Jesus na catequese, é a você que eu estou me dirigindo. E também a todas as pessoas que querem realmente aprender a respeito desse problema que nós estamos vivendo na igreja. Infelizmente é verdade, estamos no meio de uma grande batalha e é preciso agora aprender a respeito disso. É preciso acontecer duas coisas no nosso meio. Primeiro, ir ao sacrário, como ensina São Tomás de Aquino, e pedir a Deus pela nossa igreja, que infelizmente está contaminada por essa falsa teologia. E que ela contaminou não só os leigos
parte dos leigos, mas parte também do clero católico. Eu sei que é difícil falar e ouvir isso, mas infelizmente é a nossa realidade. Então, eu queria me dirigir às pessoas que têm interesse de ajudar a igreja. Eu sei que o politicamente correto se instalou, mas nós não contamos com essas pessoas que fogem e que se acovardaram, infelizmente. Nós precisamos nos unir e ajudar a igreja. Nós não somos rebeldes sem causa, nós não somos perseguidores, nós não somos causadores de divisão. Não. Nós somos aquelas pessoas que amam com sinceridade o magistério e a tradição da igreja. Então eu gostaria de dar início a esse ensinamento aos catequistas e aos interessados que prestassem bem atenção nisso. Como eu já disse anteriormente e outras vezes, a essência da nossa igreja é que Jesus é o sacramento de Deus e a igreja é o sacramento de Jesus. E nós somos o povo sacramentado da igreja pela ação do Espírito Santo. Mas essa contaminação, ela vem atrapalhando a nossa evangelização. Eu vou passar aqui 2 vídeos bem rapidinho para vocês entenderem o que é a teologia da libertação. A teologia da libertação é católica? Jamais. Jamais. Ela é um pensamento marxista dentro da igreja. Vamos observar o vídeo que vai passar para vocês. Eu quero convidar vocês para um assunto complicado, uma conversa delicada. Essa questão da espiritualidade é um problema que acho que todo mundo sabe que é muito polêmico hoje em dia, porque tem uma tradição na igreja que espiritualidade é cuidar do céu, é quando a gente morrer, está livre dos pecados, e a maneira melhor de hoje em dia no mundo a gente se descuidar dos problemas da vida. Essa era uma tradição, infelizmente, quase que vigente na Igreja Católica e em outras igrejas cristãs. Ora, a teologia da libertação é uma teologia que cuida da vida, que é uma teologia da prática, que surge da prática e vai para a prática libertadora, a comunhão com a vida do oprimido, o resgate de todos os valores da vida e da terra. Eu, por exemplo, trabalho na pastoral da terra. Então, como é que vai se preocupar com a história que é meio do céu, abstrata, de uma coisa muito individualista, de oração e de contemplação de Deus? Evidentemente que esse tipo de coisa provoca um mal-estar, provoca uma impressão que agora a pessoa está voltando para trás, está querendo se alienar. E é muito importante que a gente deixe bem claro o que é espiritualidade e como seria uma espiritualidade libertadora, que, ao contrário de ser negativa, é fundamental para a teologia da libertação e para quem quiser entrar numa prática libertadora. Então eu convido vocês a gente conversar sobre isso, vão ser entrevistadas várias pessoas e a gente poder entrar numa pesquisa que certamente aqui vocês não vão ter resposta, mas vão ter pelo menos uma iniciação e um ponto de partida. Que quem continuar fazendo essas ameaças aqui não vai ficar em brancas nuvens, não. Pode ser que será pego pela justiça de Deus antes da justiça da terra pegar, mas vai atrair para cima de si a ira de Deus. Quem ameaça, sendo jagunço, recebendo de fazendeiros, de empresários, de pessoas equivocadas, está atraindo para cima de si a ira de Deus. Então, pare as ameaças em cima dos companheiros e das companheiras que são dignos discípulos de Jesus Cristo, que são dignos discípulos de Che Guevara, de Karl Marx, que de todos que já tombaram na luta para que essa terra fosse libertada. Agora eu vou passar rapidamente 2 vídeos para vocês muito interessantes, para que vocês aprendam se é verdade que a teologia da libertação
ela quer transformar a igreja num partido político, num partido social. É verdade. A teologia da libertação quer resumir a doutrina da igreja somente para esse plano, para essa terra, fazendo com que a doutrina católica se torne obsoleta. Veja bem que todas as pessoas que ensinam coisas que não são da igreja é porque eles perderam a fé na igreja. Vamos ver se realmente isso é verdade, que eles tentam transformar a doutrina da igreja num partido político. Vamos ao vídeo. Eu lastimo que ainda poucas pessoas entendam que é impossível se pensar em uma nova sociedade sem se pensar em política. Política no bom sentido, que é a forma de organizar a sociedade. Por isso, eu acho que deveríamos partir para ensinar àqueles que ainda não entendem que é missão específica da igreja educar politicamente o povo de Deus. A gente vê que o povo vive integrado e não faz mais perguntas se pode ou não pode fazer política. Faz, e pronto, acabou. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a CUT, a base da Igreja Católica. E eu era fruto da teologia da libertação. Gostaria também de pedir aos irmãos catequistas e todos os irmãos que são fiéis ao magistério da igreja que assistam esse vídeo. Esse vídeo é muito importante. Eu vou passar para vocês para que vocês formem grupos, assim como nós formamos aqui, e estudem a respeito dessa falsa teologia. Olha que vídeo importante. Igreja da Libertação, parte 1 e 2. E o segundo também, de Medellín a Aparecida. No primeiro vídeo vocês vão ver como começou isso tudo. Esse vídeo é de 1985. Vai mostrar lá o início da teologia da libertação. Para que a gente tenha fonte verdadeira e ajudar a igreja. Esse segundo vídeo de Medellín Aparecida também é muito importante. Ele vai destacar as duas igrejas já. Os padres tradicionais e fiéis ao magistério que já estão apontando o erro da teologia da libertação. É muito importante, gente, a gente realmente entender as coisas na sua raiz. Aí vejam também esse vídeo, as propostas da teologia da libertação, através de um dos cabeças da teologia da libertação, o senhor Leonardo Boff. E tem a participação de Dom Amaury. E vocês vão ver aqui que as propostas da teologia da libertação não são nada católicas. Também peço a vocês que assistam esse vídeo. O que é teologia da libertação? E por que é difícil de ser percebida por fiéis desatentos? Pelo nosso grande arauto da fé, Padre Paulo Ricardo. E também a participação do professor Felipe Aquino. É muito importante a gente usar fontes que a própria igreja nos fornece. O que é teologia da libertação também com o professor Olavo de Carvalho. Gente, vamos ouvir a palavra desse homem muito inteligente e que pode nos orientar também. Olha que vídeo interessante. Leonardo Boff defende a Revolução Cubana, né? E esse vídeo vai mostrar também a prova marxista. E é a fonte da teologia da libertação. Esse vídeo aqui também, Frei Gilvander Moreira. Olha lá, uma bênção do Deus da vida. Mas veja bem o que ele vai dizer a respeito. Fundamentado na teologia da libertação. Tudo isso a gente precisa conhecer. Olha que fonte maravilhosa. A luta de São João Paulo II e Bento XVI contra a teologia da libertação. Né? Olha a fonte. São João Paulo II e Bento XVI. Pode encontrar esse vídeo lá no YouTube. Formem pessoas interessadas e vão vendo esses vídeos aos poucos para que vocês possam ajudar a igreja nessa luta. Também recomendo aqui, ó, Eles Estão no Meio de Nós. É um documentário, um filme, que se Deus quiser, esse homem
Bernardo Kister, lá de Londrina, um homem que Deus suscitou para representar todos os leigos. Ele está fazendo esse filme, eles estão no meio de nós. Vamos ajudar, vamos contribuir para esse nosso irmão. E também no final, gente, desse meu vídeo, eu peço para que vocês estudem o documento Libertatis Nuntius. Porque olha, na igreja não pode haver achismo. Não pode haver achismo. A nossa verdade não pode ser a nossa verdade, tem que ser a verdade da igreja. O que define a vida da igreja é o magistério e a tradição da igreja. Libertatis Nuntius, Congregação para a Doutrina da Fé. Esse documento vai dar a resposta, a definição. Este documento é o fim da teologia da libertação. Eu gostaria de recordar aos irmãos que desde o primeiro documento na igreja, 1891, chamado Rerum Novarum, nunca um documento foi destituído ou revogado, ou não vale mais. Isso não existe na igreja. Este documento também vai para a eternidade. Ele faz parte da tradição da igreja. E quando vocês formarem os grupos, por favor, abram na última página, na primeira aula de vocês, e leia a publicação desse documento, a autorização. Vou ler para vocês. O Sumo Pontífice João Paulo II, no decorrer de uma audiência concedida ao cardeal prefeito que subscreve este documento, aprovou a presente instrução, deliberada em reunião ordinária na Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, e ordenou que a mesma fosse publicada. Roma, sede da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, 6 de agosto de 1984, na festa da Transfiguração do Senhor. Pontífice João Paulo II. Gente, o nosso trabalho é fundamentado, não é um achismo. Nós temos que responder conforme a verdade da igreja. E veja bem que coisa maravilhosa. Só para que vocês tenham uma ideia. Eles tentam transformar o evangelho num evangelho terrestre. Aqui no capítulo 6, lá no parágrafo 4, diz assim: a alguns parece até que a luta necessária para obter justiça e liberdade humanas, entendidas no sentido econômico e político, constitua o essencial e a totalidade da salvação. Para estes, o evangelho se reduz a um evangelho puramente terrestre. Só para que vocês tenham ideia da grandeza desse documento fornecido pelo Papa João Paulo II. Olha no item 9. A teologia da libertação se afasta gravemente da fé da igreja. No presente documento, tratar-se-á somente das produções daquela corrente de pensamento que, sob o nome de teologia da libertação, propõe uma interpretação inovadora do conteúdo da fé e da existência cristã, interpretação que se afasta gravemente da fé da igreja, mais ainda, constitui uma negação prática da fé. Aqui também tem a análise marxista. Gente, essa é a única saída. O documento Libertatis Nuntius. Eu ando com isso daqui 24 horas na minha bolsa. Nós precisamos nos unir. Não dá mais para ficar escondido. A teologia da libertação é como se fosse uma grande peneira. Vai mostrar quem realmente é católico e quem não é católico. Portanto, você que sabe e você que se recorda da 11ª estação, onde Jesus foi pregado na cruz por essa igreja, chega de disfarce, chega de ficar escondido. Você que é seminarista, os movimentos, a renovação carismática, arautos do evangelho, chega de lustrar as suas botas e ponham em serviço em favor da igreja contra esse problema grave. Movimento de Cursilho,
tantos outros movimentos da nossa igreja. É isso que eu venho pedir aqui para vocês. A nossa igreja não merece isso. Lembre-se, ela é nossa mãe. É ela que vai salvar nossas almas. Eu gostaria de terminar esse vídeo meu lendo um pequeno trecho do nosso irmão Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, capítulo 16, versículo 17. Ele diz assim: rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. Evitai-os, esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao próprio ventre, e com palavras adocicadas e linguagem lisonjeiras, enganam os corações simples. Gente, a igreja sempre sofreu essas perseguições. Quantas vezes, quantas heresias. E mais uma vez agora. Só que agora essa heresia, ela não está de fora para dentro, ela está de dentro para fora. Eu peço a compreensão de todos. Também peço que Deus envie a nós o Espírito Santo e que nos ajude, que nos proteja e que nos guarde. E também a bênção de Nossa Senhora, porque ela já tinha nos avisado que o veneno da Rússia haveria de se espalhar pelo mundo, e chegou até nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. As montanhas sustentais com vossa força, estás descendo de glória. Nunca mais uma barulho, as ondas fortes, e o tumulto das